Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje com a aula de Psicologia da Educação e a gente começa a estudar contribuições importantes da Psicologia da Educação e depois iniciaremos brevemente, para prosseguir nas próximas aulas, o estudo sobre Jean Piaget, as bases principais, e Lev Vygotsky, tentando entender todas as contribuições que eles fizeram tanto para o desenvolvimento quanto para a aprendizagem do ser humano, e aqui a gente se refere especificamente para a aprendizagem e desenvolvimento da criança, que é o maior enfoque nesse momento para nós. Então, vamos lá, começando então o estudo da psicologia da educação. Só um minuto, compartilhando a tela com vocês. Essa parte eu já fiz anteriormente uma introdução sobre o que é a psicologia em si, a psicologia científica, né? E aí a gente começa assim, o que é a psicologia da educação, quem são os sujeitos estudados, né, por ela, e como se relaciona com as demais disciplinas. Eu espero responder essas perguntas aqui para vocês. Então, primeiramente, para a gente entender a psicologia, que estuda a subjetividade humana, dentro dessa subjetividade, a gente entende que estuda emoções, psiquismo, essa interioridade em relação à exterioridade, como que é essa contribuição dessa área especificamente para a educação? Se a gente parar e pensar, como eu dizia há pouco, desses dois grandes teóricos da psicologia, né, que é o Piaget e o Vygotsky, a gente já consegue responder que ela tem como colaboração, né, procurar entender os processos de desenvolvimento humano e como o ser humano potencializa sua aprendizagem. Então, isso feito cotidianamente. Por quê? Porque é muito diferencial se a gente pensar a ambientação, né, da escola, dos locais de aprendizagem. Por exemplo, em 1980, ou anteriormente em 1950, e agora 2020. Ainda mais nesse contexto onde nós começamos, né, por conta da pandemia, de uma forma mais efervescente, os teletrabalhos, né? A utilização do recurso virtual sendo agregado ao processo ensino-aprendizagem. O que isso tem de potencial e o que isso tem de dificuldade. Em breve a gente começa a analisar com mais calma isso, mas é um enfoque da psicologia da educação, é tentar entender essas situações cotidianas que acontecem no contexto da escola, no contexto da escola em formato regular, com as suas múltiplas metodologias. É uma escola, por exemplo, piagetiana. É uma escola montessoriana. É uma escola hegeliana. Enfim, são diversas metodologias. Independente, a psicologia está ali para tentar entender esse cotidiano e, nesse cotidiano, ver como os processos de desenvolvimento e aprendizagem passam a acontecer, né? E ela também se estende, mesmo sendo na área educacional, para os espaços de ensino-aprendizagem informais, né? Você tem vários espaços, por exemplo, algumas ONGs que desenvolvem alguns trabalhos, que não é uma escola, mas ali tem um processo de ensino-aprendizagem. E muitas vezes tem psicólogos que acompanham esses trabalhos, né? Então, é muito interessante a gente entender que os processos de desenvolvimento e aprendizagem ocorrem na escola e ocorrem em outros espaços ditos espaços não escolares ou espaços informais, tá? Mas também há desenvolvimento e também há aprendizagens. Mas
o básico é que a gente pense sempre, sempre o contexto da escola. E sempre entendendo esse cotidiano, e neste cotidiano, naquela realidade escolar, naquela comunidade, com aqueles alunos naquele período, como que eles estão se desenvolvendo, como eles estão se potencializando e como eles têm realmente tornado suas aprendizagens significativas. Esses são os grandes objetos de estudo, né, de estudo significa de intervenção, de olhar, de contribuição da psicologia, tá? Da psicologia da educação. Bom, quem são seus sujeitos? Todos os aprendentes, todos os que estão imersos nesses espaços formais de educação, nesses espaços informais ou não escolares de educação, tá? Todos os envolvidos. Como se relaciona com as demais disciplinas? Aí eu vou abrir para que vocês me respondam. Como que vocês acham que a psicologia da educação se relaciona com as demais disciplinas? E fico curiosa para saber o que vocês pensam. Depois de algumas aulas comigo. Eu vou falar, professora, o que eu acho. A psicologia, tanto da educação quanto em outras áreas, ela é muito importante para a gente, eu, Gabriele, né, no caso, entender o próximo, pelo menos tentar se botar no lugar da outra pessoa, para saber, porque tudo que a pessoa faz tem uma causa, não é em vão, não é à toa, as atitudes daquela pessoa, da vida em sociedade. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho aí que eu estou dizendo. Não sei se vocês conseguiram entender, captar o que eu quis dizer. Que a psicologia, ela está em tudo na nossa vida. Então, em todas as... Por exemplo, na educação física tem a psicologia, eu acredito. Então, tem várias áreas de formação, vamos por assim. Se é que eu consegui me expressar bem. Então, ela se encaixa e é importante em todas as áreas da nossa vida. Quem mais? Daí eu vou esperar todo mundo poder contribuir, porque essa troca, pessoal, é super importante. A gente está, né, fazendo um diálogo aqui. Eu preciso entender o que vocês estão pensando e a gente conversando, dialogando em cima disso. E vocês, demais, como que vocês veem essa relação da psicologia com as demais disciplinas? Bom, boa noite, é a Raíssa. Oi, Raíssa, boa noite. Na verdade, então, respondendo a pergunta, eu acho que as demais disciplinas, elas se relacionam entre si mesmo, né? Elas se complementam, né? Porque tudo que a gente fizer hoje em dia, seja em qualquer disciplina, em qualquer matéria, a gente tem que pensar muito sobre o assunto, a gente tem que contextualizar, né? Tudo que a gente for estar tanto aprendendo quanto ensinando. Então, tecnicamente, elas se complementam, elas se ajudam, né? Uhum. Sim, elas se complementam, elas se ajudam. Sim, a psicologia, como a Gabi falou, tem várias ramificações, diálogos que vão se estabelecendo. E o que mais? A psicologia que mexe, né, com o psíquico de todos nós é o desenvolvimento, né, a psicologia e as demais disciplinas, elas andam lado a lado. Desde pequenininho, né, para as crianças se desenvolverem, a psicomotricidade. Motricidade. Isso. Elas caminham lado a lado, uma vai dependendo da outra. É que nem
é da disciplina de ontem, né? Mas é que nem a tristeza e a alegria, né? Elas estão sempre, das emoções, né? Elas dependem uma da outra. E a psicologia das demais também vão sempre caminhar juntas. Tranquilo. Agora eu vou apimentar. Eu também acho Fala. que elas caminham juntos e a psicologia ajuda a gente entender certos fatores que acontecem. Ela ajuda, ela colabora nesse sentido, sim. Mas eu vou apimentar um pouco isso. Sempre foi assim? Eu creio que na área da educação, não. Quer dizer, em todos os fatores, né? Em todas as áreas. Não, eu acho que não tinha esse olhar que Eu hoje também acho tem. que não, Pro. Eu acho que deve ter tido alguém, não sei, um filósofo, um professor que ajudou nesse desenvolvimento de como tá a parte psicológica da gente pensar hoje em dia. Olha que eu não. Eu vou fazer uma interpretação coletiva. Vocês estão sendo muito generosos comigo e com a minha área. Extremamente generosos. Extremamente. E eu sou muito grata. Realmente há uma outra interação. Tem falhas, sim, mas nem sempre foi. A psicologia nem sempre foi essa florzinha. Ela, em muitos momentos, ela dizia verticalmente o que deveria ser feito para se ajustar, inclusive os alunos. Ela dizia aqueles que teriam condições, aqueles que não teriam condições, de uma forma bastante complicada, comprometida. Ela não vinha para dialogar, ela vinha para dizer, faça assim, é para fazer assim. Então, nem sempre, né, a psicologia ela entrou muito numa forma pedante no início, né, na área da educação. Até porque havia um outro contexto ali onde se dizia quem tem potencial e quem não tem. Quem vai fazer um trabalho intelectivo e quem vai para o trabalho braçal. Era isso. No máximo, depois da reforma de Campanema, é que você tem a questão do ensino profissionalizante entrando no país, né? Então, e aí intermediava, tá? Não tem o potencial intelectivo que se esperava, de uma forma bem reducionista, tá? Ah, mas tem um potencial assim para uma área profissionalizante? Não, esse aqui nem para profissionalizante, é trabalho braçal, mão de obra. Então, a psicologia, durante um certo período, ela serviu a esses propósitos, tá? Eu preciso falar isso para vocês exatamente para que a gente não retorne a isso, né? Ela serviu a esses propósitos e ela não estabelecia esse diálogo, tanto que durante um certo período não era muito fácil a entrada de psicólogos, porque já se dizia assim, não sabe nada do contexto aqui da escola e já quer ditar regra do que precisa ou não fazer. Então, isso foi se modificando, sim, há muitas décadas, né? Já está se modificando há muitas décadas. Então, hoje, a gente pode dizer, sim, que foi o que vocês contribuíram, que vocês foram falando. Que hoje a psicologia é o que o César Cole chama de uma disciplina ponte, e não mais uma coisa verticalizada, é uma disciplina ponte, por quê? Ela vem para tentar entender o que está acontecendo e dialogar junto com os atores que fazem parte daquele contexto escolar. Porque eu não posso chegar com uma teoria e encaixar de qualquer jeito, sem, como vocês disseram, contextualizar, sem entender a regionalidade daquele local, sem entender como algumas dinamicidades de relações acontecem. Então, assim, por isso eles chamam de disciplina ponte. Disciplina ponte exatamente porque ela tenta fazer esse diálogo,
ela dialoga e escuta, e ela é escutada e também recebe esse contraponto, e é isso. E com isso, ela se torna uma colaboradora. Ela vem para somar. Ela não vem para dizer o que precisa ou não ser feito. E isso é super importante, porque a gente não tem um saber absoluto. Nenhum conhecimento é uma verdade absoluta. Em termos científicos, isso não existe. Nem na área de exatas existe, o que dirá na área de humanas, né? Então, nós temos, sim, criticidade nas pesquisas realizadas, nas contribuições feitas, mas, de acordo com a época, de acordo com o contexto, isso precisa ser sempre o quê? Reorganizado, reconstruído, ok? Então, isso que é o interessante. Nenhuma verdade absoluta para vir e falar, tá, aplique isso desse jeito que vai dar certo. São possibilidades, tá? Que a gente vai dialogando com e não vindo falar é isso, 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 faça isso, isso, isso. Esse que é o grande diferencial quando a gente fala de uma disciplina verticalizada, como um suposto saber, e quando é uma disciplina ponte, que vem dialogar. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Sim? Sim. Então, realmente, eu agradeço. Agradeço mesmo. E eu acho importante vocês entenderem algumas situações delicadas e controversas da própria psicologia para vocês verem que houve alteração, houve mudança. A gente precisa reconhecer aonde aquilo teve uma outra serventia inadequada, mas teve, e por que foi reestruturado e não se faz mais isso. Ou se alguém está praticando isso é equivocado, tá? A gente sempre procura fazer, estar dentro desse contexto, né, escolar ou informal de educação, mas para a gente colaborar em parcerias, tá? Então, perfeito. Muito obrigada. E tem muita gente hoje quietinho, todo mundo participando, hein, gente? Tá? Então, é mais ou menos isso que vai dizer esse próximo slide, tá? Aqui fala um pouco que ela atua em locais formais e informais. Então, vamos lá. Ao definir para vocês terão disciplinas específicas depois desses espaços formais e não formais, né? Escolares e não escolares, mas vamos lá. Então, assim, tem uma finalidade, uma progressão, uma finalidade a ser atingida, tá? Eu tenho que ter esse objetivo do processo ensino-aprendizagem pautado, eu parto de um ponto, eu tenho que chegar a esse outro ponto, tá? E eu tenho que fazer essa estimulação com aqueles alunos. Então, eu tenho a pré-escola, o Fundo 1 e 2, o médio, ensino superior, pós-graduação, catequeses, cursos pré-vestibulares, supletivos, clínicas psicopedagógicas, academias, tá? Todos esses são tidos como educativas formais, tá? Eu tenho que ter uma progressão, há um objetivo, há algo muito claro ali posto, tá? E, por favor, academias, aqui não é academia de ginástica, é academia no sentido de trabalho de pesquisa, né? Trabalho intelectivo, vinculado muitas vezes às nossas carreiras de docência, para ensino superior, pós-graduação, algum instituto de pesquisa. Então, é nesse sentido, tá, pessoal? Então, a gente tem uma produção, tem uma pesquisa em andamento, ela tem objetivos claros, ela tem que ser finalizada mais ou menos dentro daquele prazo, apresentando-se os resultados. Então, olha como há uma progressão prevista
e a gente tem uma finalidade a ser atingida, não é academia esportiva, tá? É que às vezes eu esqueci de esclarecer, tá? Então, eu tenho ali um processo de ensino-aprendizagem muito específico, quando ela é formal. E quando ela é informal? Significa que eu vou ter uma aprendizagem, eu vou ter um desenvolvimento, sim, de conhecimentos, de vida, de até aplicar alguns conhecimentos que eu estou aprendendo nesses espaços formais, mas ele tem ali outros objetivos, tá? Que não são essa delimitação, essa progressão e essa obtenção de competências e habilidades como nos espaços formais, tá? Então, aí eu tenho os outros espaços que são educativos, mas considerados informais, tá? A família, os clubes, as diversas vivências que a gente tem, os grupos de amigos, os colegas de trabalho, tá? São super importantes, a gente aprende muito com isso, mas é muito mais relacional, vivencial, né? Ou então aplicando algumas noções que a gente teve no espaço formal, tá? De ensino. Estou colocando em termos de ensino. E não tem uma graduação assim, esse aqui é melhor e esse aqui não é melhor. Não, é só em termos do processo ensino-aprendizagem, que um tem uma finalidade específica. São espaços para a gente aprender e se desenvolver em termos intelectivos, em termos de como potencializar a nossa aprendizagem, em termos de amplificar o nosso repertório, em desenvolver as nossas aptidões, né? E que, claro, nos outros espaços eu terei outras formas de aprendizagem, mas muito mais da ordem da vivência, da experiência, do afeto, da relação humana, tá? Não que nos espaços formais não existam, mas há um objetivo outro implicado. Deu para entender, pessoal? É só uma separação para a gente entender que em um eu tenho um processo muito claro de ensino-aprendizagem posto, independente de eu ter também relações bacanas que eu desenvolvo nesse espaço, amizades que eu desenvolvo nesse espaço, que eu possa também nesses outros espaços entender o respeito, né? Entender a tolerância. Eu posso e devo desenvolver também nesses espaços, mas ali há um objetivo muito claro, que é a aquisição e desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem para que aqueles alunos aprendam, conheçam, saibam sobre aquilo que é importante. Tudo bem? Pessoal? Tudo bem. Perfeito. Tudo bem. Tá? Então, é só uma nomenclatura para vocês diferenciarem. É somente isso, tá? Aqui um propósito claro do processo de ensino-aprendizagem. O outro é um espaço que também desenvolve o processo de ensino-aprendizagem, mas você não tem ali, você não vai interferir dentro de uma família para aplicar um teste piagetiano, para, né? Não. Agora é que a gente está tendo, porque muitos dos alunos estão como? Dentro dos seus lares, tendo as aulas remotas. Então, é algo para a gente pensar. Aí sim, talvez essa divisão que se tinha antes, a gente vai romper, porque está dentro do seio da família, estudando, aprendendo algo importante, né? Uma habilidade, uma competência super importante para o seu conhecimento, para o arcabouço do seu conhecimento. Tá bom? É até interessante, olha, como é bacana a gente ir repensando e imaginando que jamais antes a gente vivenciou algo assim. Certo, pessoal? Certo.
Prosseguindo, então, pessoal, as situações dentro da psicologia da educação, né, o grupo, né, que é contemplado, eu falei para vocês, são todos que fazem parte desse universo. Então, alunos, professores, equipe gestora, o pessoal técnico administrativo, o pessoal dos serviços gerais, as famílias, muitas vezes até a comunidade. Tem escolas que têm a atuação da comunidade do bairro, né? Como é que chama? Associação do bairro, assim, né? Tem o próprio pessoal da PM, que às vezes é muito importante o psicólogo entender como que eles veem, qual é a realidade daquela escola, como se formou aquela escola. Atualmente houve muita imigração, não houve? Isso teve uma influência? Porque isso faz parte, essa escola ela está envolvida dentro de uma comunidade, dentro de um entorno, e esse entorno tem uma série de culturas, uma série de dinamicidades de relações, então a gente precisa muitas vezes entender isso, né? Então é super importante a gente também escutar e aprender e ver qual é a visão dessa comunidade externa, mas que faz parte ali do entorno da escola, tá? E que muitas vezes tem parcerias muito bacanas. Na verdade, a aproximação respeitosa volto a dizer, a aproximação respeitosa, ela pode ser muito importante para aquela escola. Se isso acontece, é sempre uma escola que será valorizada, será respeitada, né? E isso é super importante, porque ela é combativa com a sua comunidade externa, ela fica muito ilhada, ela fica muito isolada, ela fica uma unidade escolar muito segregada. Isso é bem complicado. Atualmente, isso é bem complicado, tá? Aqui vocês têm dois autores que eu gosto bastante, que trabalham com a psicologia da educação, e eles têm uma definição, né? Que a psicologia da educação pode reivindicar todo estudo que, de perto ou de longe, trate das estruturas e mecanismos psicológicos suscetíveis de intervir numa situação educativa, formal ou informal. Exemplos: atenção, memória, concentração, comportamento, cognição, inteligências múltiplas e por aí vai. Quando a gente está falando em atenção, em memória, em concentração, em cognição, do que eu estou falando? Do psíquico da pessoa? Eles são elementos psicológicos. Responsáveis pelo quê? Pela formação do indivíduo? Qual Como formação? pessoa? Qual formação? A personalidade? Pela aprendizagem, né? Perdão. Perfeito. Quem falou? Neuraci. Neuraci, muito obrigada. A aprendizagem. É claro, a aprendizagem vai se subentender que o sujeito está junto, a formação do sujeito está implicada. Mas se fôssemos especificar, a gente diria que com toda certeza, os dois princípios, gente, desenvolvimento e aprendizagem. Quando a gente está falando em atenção, memória, concentração, necessariamente eu estou falando dos elementos psicológicos que compõem a aprendizagem. Tá? Então, aqui eu já teria como mostrar para vocês um estudo específico. Quando a gente estuda a atenção, as inteligências múltiplas,
a criatividade, a motivação, nós estamos estudando elementos primordiais para a gente aprender, para a gente conseguir ter esse processo de adquirir e internalizar algo que nos era desconhecido. Tá? Perfeito, é isso mesmo. A aprendizagem. E aí, se eu falar em comportamento, aí, sem sombra de dúvida, eu estou comportamento, personalidade, eu estou falando do desenvolvimento. Tá? Eu estou fazendo uma especificidade para o desenvolvimento humano. Perfeito. Muito bacana. Tá tranquilo, né, pessoal? Tá tranquilo. Depois desse tá tranquilo, tão sofrido, eu fico preocupada. Gente, os slides foi mais ou menos o que eu vim apresentando para vocês, né? Falando da psicologia da educação, nesse importante processo para compreender o quê? O ensino-aprendizagem. Tentando envolver todos os atores, todos os profissionais, né? Todo o entorno daquela unidade escolar, para que a gente consiga estabelecer uma potencialização na educação. É isso que se propõe, tá? Eu prefiro dizer que sempre que a psicologia da educação, ela procura, no cotidiano, potencializar o processo ensino-aprendizagem, para que a gente possa potencializar vidas humanas e, consequentemente, a nossa sociedade. Eu acho que é esse o trilhar, né? Esse é o caminhar, tá? Dentro da psicologia da educação, né, só para vocês entenderem, a gente tem algumas funções importantes. Dentre elas, tem várias outras, mas aqui eu elegi essas duas, tá? A questão do diagnóstico, e o diagnóstico eu só consigo depois que eu observo tudo o que acontece nesse contexto, daquela realidade, naquele momento e naquela específica unidade escolar, com todos os atores envolvidos, dentro e no entorno, tá? Então, a gente tem um diagnóstico do que está acontecendo ali. Por que é um espaço onde as mães não participam, as mães, os pais, não participam em nenhum momento das reuniões? Por que acontece isso? Então, assim, são demandas e queixas e a gente procura entender o que está acontecendo. E não é para falar, vocês são culpados porque não vem a família, ou falar, a família que é culpada. É tentar entender e ver o que é possível de ser feito, tá? Então, isso é uma primeira instância, o diagnóstico. E depois a intervenção, né? Que é exatamente isso. Eu vou observar, diagnosticar o que está acontecendo e propor junto com, olha a palavrinha, junto com, o que poderá ser feito, o que nós vamos construir, né? Nós todos que estamos naquela unidade escolar vamos construir de estratégias para tentar melhorar aquela demanda,